E seguimos, como sempre, acompanhando o caso Itapemirim. Será que a Suzantur vai continuar? Será que outra empresa vai pegar? Qual vai ser o final de toda essa história de um dos grupos mais importantes do transporte rodoviário do país? Saiu informações novas e a gente vai tratar delas nesse vídeo aqui. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Ônibus em Pauta, o seu canal de transporte coletivo. Hoje a gente vai tratar de um dos casos mais importantes quando a gente fala sobre transporte rodoviário de passageiros envolvendo uma das maiores empresas, que já foi, aliás, uma das maiores empresas aqui do país. Caso Itapemirim, Suzantur, Comport, enfim, várias empresas estão no meio sobre esse assunto da Itapemirim. Mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de fazer todo aquele procedimento que você já conhece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se quiser ajudar muito mais, um valor mensalmente que a gente disponibiliza aqui através do Seja Membro, escaneia esse QR Code aqui do nosso lado, ou também entra no primeiro link da descrição para você ter mais informações com relação a isso. Muito bem, vamos fazer um resumão com relação a tudo que está acontecendo na história da Itapemirim. A Itapemirim, para quem não sabe, em 2022 foi decretado a falência de todas as suas operações. Isso porque há muito tempo ela já não estava financeiramente bem, tinha muitos devedores, muitos credores, e com isso acabou vindo a decretar a falência desse enorme grupo que já foi da Itapemirim. Com isso, as suas linhas, seus guichês, todos os seus ônibus entraram a leilão e entraram numa espécie de arrendamento para que uma empresa conseguisse entrar nessas suas operações, pegasse toda a sua massa falida, a troco de conseguir passar um valor mensal para a justiça para conseguir pagar todos os débitos que essa empresa tinha, que a Itapemirim tinha. Inclusive, vamos colocar algumas datas aqui para ficar mais fácil. Dia 21 de setembro de 2022 foi decretado a falência do grupo Itapemirim. Se a gente pular para quase uma semana depois, no dia 29 de setembro do mesmo ano, foi assinado o decreto da justiça que passava todas as suas operações e a massa falida para a Suzantur. E o objetivo desse arrendamento feito por parte da Suzantur era para angariar custos, para conseguir levantar o nome da marca e pagar todo mundo que ela estava devendo. Só no dia 5 de outubro de 2022, que foi protocolado através da administradora, que fez todo esse processo, o arrendamento da Itapemirim por parte da Suzantur, que foi na época a EXM Partners. Inclusive ela faz toda essa parte de administração com relação a esse arrendamento. Apenas no dia 5 de outubro que foi protocolado e enviado a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Com isso, iniciava uma certa autorização para a Suzantur conseguir operar essas linhas da Itapemirim. Só que a partir desse momento, cara, foi um dos piores pesadelos da Suzantur. Porque depois desse dia 25 de outubro, várias empresas do ramo de transporte rodoviário entraram na justiça também para conseguir arrendar as linhas da Itapemirim. Inclusive tem algumas separadas aqui, que foi o Grupo Comport, que inclusive está lutando até hoje para pegar essas linhas da Itapemirim. O Grupo Garcia, lá do Paraná, e o Grupo Águia Branca. Essas três empresas, esses três grupos enormes que entraram junto com a Suzantur para conseguir arrendar essas linhas da Itapemirim. É como se naquele momento a gente tivesse um potinho de ouro que vários grupos rodoviários quisessem nesse exato momento. Só que já estavam no nome da Suzantur, já tinham assinado com a Suzantur, mas que outras empresas já queriam entrar junto na justiça para conseguir um pouquinho desse pedacinho de pão que a Suzantur tinha na época. E com toda essa briga desde o início de outubro, apenas no dia 27 de fevereiro de 2023, e a Suzantur de fato teve a autorização para começar gradativamente as operações e retomar todas as linhas da antiga Itapemirim. Com isso iniciava novamente a história da Itapemirim, novas operações, aliás, a retomada das operações, retomada das linhas, depois de quase uma briga de 3 meses com outras empresas de grupos enormes rodoviários querendo essa parte também do arrendamento da Itapemirim. Então, de fato, foi autorizado, teve o início das operações no dia 27 de fevereiro, a autorização. Porém, o início das operações foi feito no dia 4 de março de 2023, onde a primeira ligação, a primeira linha que foi retomada foi São Paulo-Curitiba, e foi um dos momentos mais marcantes que a gente teve em 2023 com a retomada do nome Itapemirim nas linhas rodoviárias
aqui do país. Prazo final de arrendamento dessas linhas da Itapemirim por parte da Suzantur era de validade de 1 ano, ou seja, em 2024, entre fevereiro e março, era para ter a finalização desse contrato com a Suzantur. Porém, a Justiça conseguiu no dia 30 de abril de 2024, quase que um mês depois da validade do contrato, e a Suzantur teve autorização por mais 1 ano operar essas linhas da Suzantur, aliás, da Itapemirim. Ou seja, saindo de 2024 e vindo até o comecinho agora de 2025, no qual o ano que a gente está. Então, o contrato de arrendamento da Suzantur por parte das linhas da Itapemirim, que foi assinado em 2023, tinha 1 ano de validade para ir até 2024. E em 2024 esse prazo foi prorrogado por mais 1 ano até o comecinho agora de 2025. Porém, ainda no finalzinho de 2024, várias empresas de grupos enormes, até de nomes que já estavam previstos a colocarem bem no início do arrendamento de linhas, como o Grupo Comporte e o Grupo Águia Branca, e elas entraram na justiça dizendo a seguinte coisa: o contrato era de 2 anos, sendo 1 prorrogado. Porém, o início dessas autorizações foi feita em setembro de 2022, ou seja, o prazo junto com a prorrogação era para ser em setembro de 2024. Levando esse argumento em consideração, eles queriam que finalizasse o contrato, rescindisse o contrato com a Itapemirim. Levando esse argumento em consideração, eles estavam dizendo que já tinha encerrado o contrato já estava sem validade nenhuma com a Suzantur por parte das linhas da Itapemirim, e que nesse momento era para ser feita uma nova licitação, um novo arrendamento com relação a essas linhas da Itapemirim. Quando foi no comecinho de janeiro de 2025, a Justiça respondeu todos esses argumentos dizendo que não. Esse contrato ele tinha validade até 27 de fevereiro de 2025, levando em consideração que ali foi iniciado as operações. Teve a liberação da NTT para iniciar a retomada dessas linhas da Itapemirim por parte da Suzantur. Com isso, o Grupo Comporte ele tentou várias outras vezes conseguir o arrendamento dessas linhas, reincendindo um contrato com a Suzantur. A Suzantur, que na época tinha um valor mensal a ser pagado pela Justiça por utilizar essas linhas da Itapemirim, que era no valor de 200 mil por mês. O Grupo Comporte, na época, veio com 1 milhão por mês oferecendo à Justiça. A Justiça recusou esse 1 milhão. Veio a Águia Branca e ofereceu 1 milhão e 200 mil para arrendar essas linhas da Itapemirim. A Justiça foi lá e recusou também. E no finalzinho teve mais uma bomba do Grupo Comporte oferecendo 1,5 milhão por mês para essas linhas da Itapemirim. Novamente a Justiça recusou, dizendo que o contrato continuaria com a Suzantur. Com isso, não tivemos mais alguns choques de realidade com outros grupos enormes rodoviários. Não teve mais nenhum oferecimento de um valor muito exorbitante como o do Comporte, que ofereceu 1,5 milhão. Com isso, a única coisa que nos resta esperar nesse exato momento é a finalização do contrato do Suzantur. Nesse momento, o que nos resta é esperar o que vai acontecer depois do dia 27 de fevereiro de 2025, que é onde finaliza posteriormente o contrato com a Suzantur. Só que essa semana teve um fato muito curioso com relação a esse caso, e pode causar um burburinho muito grande com outros grupos enormes de transporte rodoviário aqui do país. A EXM Partners, que é a administradora de todo esse arrendamento das linhas da Itapemirim por parte da Suzantur, disse nesse momento que não faz sentido algum abrir um novo arrendamento para fazer um leilão dessas linhas da Itapemirim, dizendo até que isso criaria uma certa concorrência entre todos os ativos da Itapemirim, do arrendamento que está sendo feito, e o leilão que está previsto para acontecer. Eu vou até ler uma frase e depois eu vou explicar exatamente o que está dizendo nela. Abre aspas. De início do arrendamento, março de 2023 até dezembro de 2024, a operação conta com uma frota de 202 ônibus. Foram transportados cerca de 1.720.780 passageiros. Foram atendidos 377 municípios, gerando uma receita bruta de 321.137.739 reais, sendo um montante de 6.691.000 a favor da massa falida, e ainda gerou 852 empregos, além, repita-se, da preservação dos ativos e de seu valor de mercado. Rapaziada, interpretando essa frase, ela está dizendo a seguinte coisa. Desde o início do arrendamento que foi feito da Itapemirim por parte da Suzantur, ela teve um avanço muito grande com relação ao desenvolvimento
o nome da marca e todas as suas operações. Foram gerados empregos, foram retomadas linhas aos passageiros, foram feitas milhões de atendimentos aos passageiros desses municípios que foram atendidos, e muito melhor do que isso, foi gerada uma receita. Receita essa que foi utilizada para fazer o pagamento a todos os credores do Grupo Itapemirim. Na minha forma de interpretação, nesse contexto geral, é como se ela estivesse falando: se tá dando certo, para que mexer nisso? Isso é o que eu consigo interpretar através dessa frase colocada da administradora desse arrendamento. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês, lendo toda essa frase que eu acabei de falar para vocês e tendo essa interpretação de todo esse desenvolvimento histórico, econômico e financeiro do Grupo Itapemirim por parte da Suzantur. Mas sabe por que eu falei a parte de causar um rebuliço com os outros grupos enormes de transporte rodoviário aqui do país? É que se for levado em consideração essa frase e esse entendimento da administradora judicial da Itapemirim, as operações desse grupo pela Suzantur podem ser prorrogadas por mais 6 meses. Então você imagina que em 3 meses atrás, os grupos maiores já conseguiram achar algo para tentar derrubar esse contrato com a Suzantur. Imagina agora sabendo que pode ser prorrogado por mais 6 meses esse contrato com a Itapemirim por parte da Suzantur. Enfim, tudo isso ainda será avaliado pela justiça, se ainda terá essa prorrogação, se será feito toda essa parte de leilão dessas linhas, todo o arrendamento da Itapemirim, mas eu tenho quase certeza que nas próximas semanas a gente vai ter mais notícias de grupos enormes de transporte coletivo de passageiros aqui do país, achando mais alguma coisa, alguma brecha nesse contrato, para tentar finalizar o contrato com a Suzantur, conseguindo assim uma nova licitação, um novo arrendamento por parte dessas empresas para conseguir implementar essas linhas nos grupos dela. Foi isso que o Grupo Comporte tentou fazer, foi isso que a Garcia tentou fazer e posteriormente foi isso que a Aviação Águia Branca tentou fazer nos últimos meses. Levando em consideração, meu querido, que vai ser mais 6 meses de prorrogação no contrato com a Suzantur, a gente pode ter mais alguns casos envolvendo uma certa guerra com o nome da Itapemirim e as maiores empresas de transporte coletivo rodoviário aqui do país. Enfim, é uma história muito grande, cara, e parece que nunca vai ter fim. Quando a gente chega aqui próximo do dia 27 de fevereiro de 2025, achando que vai ter uma finalização com esse Grupo Itapemirim, vem mais uma bomba dizendo que esse contrato com a Suzantur pode ser prorrogado por mais 6 meses. A pergunta que fica, eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários. Você acha que a Suzantur vai ser prorrogada por mais 6 meses com o Grupo Itapemirim? Você acha que os outros grupos entrarão na justiça para conseguir tirar e barrar esses mais 6 meses de contrato? Qual empresa você acha que vai fazer isso primeiro? E outra coisa, você acha que a Itapemirim terá um fim se for implementada em outro grupo enorme de transporte rodoviário aqui do país? São essas perguntas que eu faço para você e que eu quero aqui que você me responda nos comentários. Por enquanto são essas notícias que a gente tem. Mais uma bomba envolvendo a administradora desses recursos, de todos esses ativos e a massa falida da Itapemirim, mas por enquanto a Suzantur está intacta com essas linhas do grupo e ainda tem mais outras linhas que entrarão em operação nas próximas semanas, mais ônibus chegando para o Grupo Itapemirim, enfim. Tem muita coisa que ainda pode acontecer ao longo desses próximos meses, dessas próximas semanas, envolvendo esse caso tão grande que é as linhas e a massa falida do Grupo Itapemirim. Bom, não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber. Às vezes você tem uma opinião diferente da minha, mas é uma interpretação que eu tenho nesse exato momento e você pode deixar a sua aqui através dos comentários. Há qualquer informação nova envolvendo o Grupo Itapemirim, eu vou trazer aqui no canal, até porque parece que essa novela nunca tem fim. Então, para você não perder os próximos episódios com relação a todo esse caso, não deixe de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que é muito importante para você não perder os próximos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar muito mais, escaneie esse QR Code aqui no canto da sua tela e seja um membro do canal, ou clica no primeiro link da descrição para você ter mais informações com relação a isso. Muito obrigado à sua companhia em mais um vídeo e eu te espero no próximo. Até mais.